Bom, pessoal, vamos aqui começar mais uma aula remota de eletricidade e magnetismo 1, tá? Aula 5, dessa vez. Então, vamos começar com conteúdo novo, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre campos vetoriais, né? Já que a gente está estudando o campo elétrico, tá? E o campo elétrico é um campo vetorial, vamos dar aqui um pouco mais de ênfase, tá? Nos campos vetoriais e estudar, tá? A circulação desses campos. Tá? Quando a gente tem um campo vetorial, a gente tem duas propriedades boas de se estudar, que é o fluxo e a circulação. Tá? O fluxo a gente já estudou e chegamos na lei de Gauss. Tá? E agora vamos dar uma olhada na parte de circulação. Certo? Bom, vamos também dar uma olhada, tá, nos campos escalares, já que o objetivo dessa aula é introduzir o conceito de potencial escalar, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o gradiente de campos escalares, tá? E vamos finalizar aqui com o potencial coulombiano, que é o potencial que está associado, né, ao campo de Coulomb. Tá? Então, bom, vamos fazer aqui nossa introdução sobre campos vetoriais, tá? Como eu estava dizendo antes, né? Os campos vetoriais, eles têm duas propriedades que a gente precisa estudar, tá? Que é o fluxo e a circulação. Né? O fluxo está associado, normalmente, à fonte do campo, como nós vimos. Né? O fluxo ele está associado ao campo atravessando uma superfície. Tá? E quando a gente faz isso sobre uma superfície fechada, a gente pode associar o fluxo, então, à fonte do campo. Daquela forma que nós fizemos, né, com o campo eletrostático, e associamos o fluxo dele à fonte, tá? Através da lei de Gauss. Tá? Ou seja, o fluxo sobre uma superfície fechada do campo elétrico está associado à carga interna àquela superfície. Tá certo? E a circulação do campo, tá, já tem a ver sobre como o campo se modifica através de um caminho. Ele está associado, tá, como você pode ver, ao trabalho, né? Já que o trabalho, na verdade, é a força sobre um deslocamento, sobre um caminho, tá bom? E, por estar associado ao trabalho, a gente sabe que tem a lei de conservação da energia, tá certo? Ou a lei que associa trabalho à variação da energia, então, a circulação está associada aí com a conservação da energia, tá certo? Ou seja, se o campo ele é conservativo ou não. Vamos, então, dar mais uma olhada aqui nessa parte de circulação. Então, imagina que eu tenho uma região do espaço, tá? Onde tem um campo vetorial E. Então, lembrando, o que é um campo vetorial? Tá? É um campo, é uma quantidade que em cada ponto do espaço ele vai me dar um vetor. Então, se eu calcular ele nesse ponto aqui, por exemplo, ele me dá esse vetorzão aqui. Se eu calculo ele nesse ponto, me dá esse aqui, tá? Com todos os pontos que eu calculo, ele pode me dar um vetor diferente. Tá? Então, agora eu quero saber, tá, como é que esse campo varia sobre esse caminho, quando eu saio de A até B. Ou seja, no ponto A eu tenho um valor do campo, no ponto B eu tenho outro valor desse campo, e eu quero saber como é que esse campo varia de A até B, dependendo do caminho que eu tomo. Por exemplo, eu posso ir de A para B por esse caminho azul, ou posso ir de A para B por esse caminho, por exemplo, vermelho aqui. Ok? Então, eu quero saber como é que esse campo muda através desse caminho, na direção do caminho. Ok? Então, por exemplo, se eu pego aqui um ponto P, ok? No caminho que eu estou usando, vamos supor que eu vou usar aqui o caminho azul. Nesse ponto P, eu tenho um campo elétrico aqui. Tá? O campo elétrico é tomado no ponto P. E eu tenho aqui um elemento de linha, dr, em cima do caminho. Tá? Esse elemento de linha é tangente ao caminho em todos os pontos. Ok? Então, em cada ponto, você vai ter um elemento diferente, por exemplo, nesse caminho aqui. Tá? E eles fazem entre si um ângulo θ. Ora,
Mas eu quero, para calcular a circulação, somente a parte do campo que está na direção de DR, ou seja, que está na direção do caminho, que é paralelo ao caminho. Tá? Por que é que eu preciso só da parte paralela? Bom, essa é uma informação complementar, tá? À informação do fluxo. Tá? E o fluxo a gente sempre pega a parte perpendicular. Okay? Bom, se você lembrar, tá, do trabalho, né, do conceito de trabalho, o trabalho é exatamente o campo, né, ou a força, no caso, na direção do deslocamento. Tá? Então, essa circulação aqui vai estar associada exatamente ao trabalho, ou alguma coisa parecida. Tá? Então, a gente quer pegar só a parte do campo que está na direção do caminho. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Ora, para selecionar uma componente, tá, paralela, o que é que a gente faz? Um produto escalar. Tá? Então, eu vou fazer o produto escalar de E com DR. Assim, eu vou pegar só as componentes de E paralela ao DR. Tá? E agora eu vou somar isso sobre todo o caminho de A até B. Então, essa, tá, é a definição de circulação. No caminho de A até B é escalar BR. Claro que eu posso ir de A para B sobre vários caminhos, né? Por exemplo, esse caminho azul, ou caminho vermelho, ou qualquer um outro que inicie em A e termine em B. Ok? A pergunta é, será que esse resultado aqui, ele depende do caminho que eu faço para ir de A até B? Bom, se vocês se lembrarem de alguns exemplos, vocês vão ver que essa resposta não é trivial. Tá? Ora, se você pegar o campo gravitacional, tá, isso é independente. Mas se você pegar, por exemplo, o atrito, tá, uma força de atrito sobre uma superfície, isso não é independente. Né? Ok? Então, a gente quer saber agora com o campo elétrico se isso é dependente ou não. Então, para fazer essa conta, eu vou fazer o exemplo do campo de Coulomb. Lembrando que, como o campo elétrico ele satisfaz o princípio da superposição, então eu posso sempre utilizar o campo de Coulomb para esse tipo de coisa, tá? Para esse tipo de exemplo. Já que um campo com outra distribuição de carga, ele pode ser sempre reduzido à soma de campos de Coulomb. Ok? Mais ou menos isso. Então, vou fazer aqui com esse campo elétrico, por exemplo, o campo de Coulomb. Então, eu tenho uma partícula na origem, ela me gera esse campo elétrico E, aqui, ó, 1 sobre 4πε0, Q sobre R2, na direção de R, vetor. E vou pegar aqui um elemento dr, certo? Que ele pode ser escrito em coordenadas polares, como R, chapéu, dr, mais R de θ na direção θ, chapéu. Bom? Você lembrar ali daquelas aulas anteriores, quando nós colocamos um sistema de coordenadas esférico, você vai lembrar desse pedaço. Eu poderia também ter colocado a outra parte, na verdade, eu esqueci aqui, tá? Mas não vai fazer diferença, a parte em φ, certo? Se você pegar é tridimensional, como deve ser esse problema aqui, ok? Bom, então, por que isso não vai fazer diferença? Vocês vão ver agora, né? Porque quando eu fizer esse produto escalar entre R chapéu e escalar R chapéu dá 1, R chapéu escalar θ chapéu dá 0, então esse termo aqui não vai ter relevância, tá? E o outro termo seria R chapéu escalar φ chapéu também dá 0, porque o R, θ e φ formam uma base ortogonal. Então, só o que vai me interessar é esse produto R chapéu escalar R chapéu. Então, dá 1, né? Então, a gente vai ficar com o integral aqui em dr. Ora, Q sobre 4πε0 são constantes, podem sair da integral. Tá? Então, a gente vai ficar com o integral de 1 sobre R2. A integral de 1 sobre R2, dr, ela é menos 1 sobre R. Tá? E agora eu tenho que colocar nas coordenadas de A e nas coordenadas de B. Então, RB, RA.
Quando eu faço, então, essa substituição, eu vou ter essa expressão. Q sobre 4πε0, que multiplica menos 1 sobre RB, mais 1 sobre RA. Tá? Então, esse resultado aqui, tá, só depende de RB e RA. Ou seja, só depende da posição de A e da posição de B. Bom, não depende do caminho, como a gente viu aqui. Ó. A resposta aqui, em nenhum momento aqui, eu precisei colocar qual era o caminho que eu estava fazendo. Então, é o que está escrito aqui, né? Não depende do caminho. Só depende, então, dos pontos iniciais e finais. Tá certo? Então, o resultado é o mesmo para qualquer caminho. Tanto faz se eu vim de A para B pelo caminho azul, ou se eu vim pelo caminho vermelho, aquele resultado só depende de RA e RB. Okay? E a circulação de A para B, tá? Ele é o inverso, né? Sinal trocado, de B para A. Tá? Porque se você ver aqui, ó, se eu trocar A por B, eu vou ter um sinal trocado, né? Porque aqui o RA está positivo e o RB está negativo. Tá? Se eu inverter isso aqui, botar RA aqui e RB aqui, quem vai ficar negativo é o RA e o RB vai ficar positivo, a gente vai ter um sinal de menos global. Tá bom? Então, tá? Se eu for de A para B, eu tenho um valor. Se eu for de B para A, eu tenho o valor com o sinal trocado. Então, o que é que acontece? Se eu for de A para B numa trajetória, né? Certo? E voltar de B para A por outro caminho, o que é que vai acontecer? Ora, se esse aqui tem um valor e esse aqui tem um valor trocado, um sinal trocado, então quando a gente somar os dois, isso deve dar zero. Então, sobre um caminho fechado, certo? A circulação do campo elétrico dá zero. Então, esse a gente está expressando por isso aqui. Ó. Sobre um caminho fechado, a integral de E escalar dr dá zero. Tá certo? Isso aqui era uma equação, né? Igual a zero. Ok? Eu vou corrigir isso aqui e volto. Pronto. Corrigido aqui. Tá? Então, a circulação por um caminho fechado de E é zero. Ok? A gente diz, então, que esse campo ele é conservativo. Né? Que o trabalho para ir é igual ao trabalho para voltar. Então, se eu fizer um circuito fechado, tá? Esse campo, o trabalho todo é zero. Pela teorema trabalho, variação da energia, a energia, então, não muda. Tá? A energia se conserva. Então, o campo é dito conservativo. Sempre que um campo é dito conservativo, ele admite um potencial. Tá? Está associado a essa expressão aqui. Então, vamos ver como é que a gente escreve, então, esse potencial a partir dessa equação aqui. Tá? Desse conceito de circulação zero. Tá? Bom, o potencial ele é um campo escalar. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Um pouco em campo escalar. Normalmente, esses estudos de campos vetoriais e campos escalares, ele é feito na disciplina de métodos matemáticos 1, tá? Onde você vai se aprofundar nisso aqui um pouco mais. Mas, para não ficar muito abstrato, muito jogado, tá? Eu vou fazer uma breve explicação, tá? Sobre campos escalares e gradiente aqui. Tá? Então, dado um campo escalar, por exemplo, φ, que ele depende das posições, por exemplo, x, y, z, tá? Agora ele é um campo escalar, não é mais um campo vetorial. O que é que isso significa? Que em cada ponto do espaço ele vai dar um número e não um vetor, como era o campo vetorial. Lembra? Aqui, ó, quando eu pegava um ponto do espaço, qualquer ponto do espaço, ele me dava um vetor. Agora, o campo escalar, não. Quando eu pegar em algum ponto do espaço, ele vai me dar um número. Tá? Beleza. Agora, de novo, como é que eu quero saber? Eu quero saber como é que esse campo agora, ele varia, tá? Quando eu mudo de um ponto para o outro. Tá? Por exemplo, quando eu saio de A para B. Tá?
Então, eu preciso calcular a variação do campo. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar a regra da cadeia, já que ela é uma função de várias variáveis. Tá? Então, quando eu calculo a diferencial, a variação de φ, tá? Bom, essa variação depende da variação em x, variação em y e variação em z. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, utilizando a regra da cadeia. Né? Então, a variação de φ é dφ dx, dx, dφ dy, dy, dφ dz, dz. Então, eu vou agrupar isso de uma outra forma. Tá? Fiz um vetor aqui, dφ dx na direção y, dφ dy na direção j, dφ dz na direção k, e fiz o produto escalar com dxy, dyj, dzk. Quando a gente fizer esse produto escalar, ora, esse i escalar i vai dar 1, i escalar j dá 0, i escalar k dá 0. Então, a gente vai ter esse primeiro termo aqui, ó, dφ dx, dx. Tá aqui, tá? Se você fizer isso com os outros, tá? Você vai verificar que você vai obter essa expressão aqui de cima. Tá? Ora, mas quem é esse carinha aqui, ó? Tá? Esse termo aqui é exatamente um dr. Tá? É um elemento diferencial de deslocamento. É um deslocamentozinho dx na direção y, é um deslocamentozinho dy na direção j, um deslocamentozinho dz na direção k. Isso é o dr. Tá? E esse outro vetor aqui, o que é que ele é? Ele é esse bicho aqui. Ele é esse triângulo de cabeça para baixo aplicado no φ. Tá? Esse triângulo aqui de cabeça para baixo é o nabla. Tá? Ele é um operador vetorial, como você pode ver, né? Isso aqui é um vetor, tá? E ele está atuando sobre o escalar. Quando isso acontece, ele gera um vetorzinho aqui. Ó. Por isso que a gente pode fazer o produto escalar desse vetor com o vetor de deslocamento. Tá? Esse símbolo aqui, está aqui explicado aqui mais embaixo, né? Ó, tá? Ele é o chamado gradiente de φ. Tá? E ele é dado por, nas coordenadas cartesianas, né? Ele é dado por dφ dx e dφ dyj mais dφ dz. Tá? Ele é o gradiente de φ. Esse gradiente, a expressão exata dele muda um pouco dependendo do sistema de coordenadas que a gente vai utilizar. Tá? Então, sempre que for necessário, eu vou escrever ele, tá? Por exemplo, em sistema de coordenadas cilíndrico e sistema de coordenadas esférico. Tá bom? Ele tem uma forma um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Tá? Ainda tem o mesmo nome, gradiente de φ. Tá bom? Ele mede a variação vetorial do campo. Então, quando você muda o campo de um ponto para o outro, ele vai dar um vetorzinho, tá? Indicando aquela variação. Ok? Então, isso aqui é um resumo um pouco sobre campo escalar. Tá certo? E, ok. Então, a gente está vendo, ó, que o dφ, ele é um negócio aqui, um vetor, um gradiente, escalar dr. Tá? Então, a gente vai ver que isso vai se assemelhar muito àquela parte da circulação. Tá? Ora, mas de acordo com o teorema fundamental do cálculo, quando eu integrar esse dφ aqui, ó, tá? Lembra, a integral da derivada é a própria função. Então, eu só preciso aplicar ela nos pontos superior, no limite superior e no limite inferior. Então, esse valor aqui é φ de B menos φ de A. Tá? Ou seja, é o campo φ aplicado no ponto B menos o campo φ aplicado no ponto A. E independe do caminho que eu faço para ir de A até B. Ok? Ele só depende dos pontos finais e iniciais. Ora, mas isso aqui está muito parecido com o que aconteceu com o nosso campo elétrico. Não foi? Certo? E olha, aqui eu estava integrando E escalar dr. Tá? Então, você pode ver que o dφ, aqui eu estou integrando dφ, mas você pode ver que o dφ, ele pode ser escrito como um vetor escalar dr. Então, está muito parecido com isso aqui, ó.
Basta agora pegar o E e identificar com aquele outro vetor. Tá? Com esse vetorzinho aqui, ó. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai definir o vetor E como sendo menos o gradiente de φ. Tá? Dessa forma, quando a gente calcular a circulação, tá, de E, isso vai ser simplesmente φ aplicado nas extremidades. Esse sinalzinho de menos está simplesmente associado à parte da energia. Aqui não faz muita diferença, tá bom? Já que um sinal de menos global não vai alterar, tá, o fato da circulação ser zero num caminho fechado, tá bom? Então esse sinal de menos aqui, ele vai simplesmente estar associado a questões de energia, tá? Para definir a energia positiva ou negativa. Isso não vai fazer muita diferença, tá? Para a nossa discussão aqui, mas é entender que o E pode ser escrito como dessa forma. Ora, qual é a vantagem, então, de você sair de E para φ? Bom, a vantagem é que o campo elétrico é um campo vetorial. Então, em todo ponto, você vai ter que sempre calcular 3 componentes. Tá? Enquanto que o campo φ é um campo escalar. Só tem um número. Então, é muito mais fácil de trabalhar com ele do que trabalhar com o campo elétrico. Tá? Então, naqueles problemas em que a gente tinha que calcular aquelas integrais, lembra? Para calcular o campo elétrico, que eram integrais vetoriais, tá? Que a gente viu nas aulas 1 e 2 e 3. Tá? Aqui a gente vai cair em integrais que só tem valores escalares, quantidades escalares. Então fica mais fácil de ser calculado. Tá bom? Esse fizinho aqui é chamado de potencial eletrostático. Se você for ver direitinho, voltar nos slides e ver direitinho, você vai ver que para o campo de Coulomb, esse potencial ele é dado por menos 1 sobre 4 πε0 Q sobre R. Que é esse resultado aqui, ó. Q sobre 4 πε0, 1 sobre R. Sinal negativo. Tá bom? Então, e não tem direção vetorial. Né? Esse objeto aqui ele é um escalar. Okay? Bom, essa aula aqui foi só para a gente introduzir, então, o que era o potencial eletrostático. Tá? A gente vai fazer contas dos respectivos valores de potencial eletrostático para os campos elétricos que a gente calculou nas outras aulas. Tá bom? Aqui eu fiz só o campo de Coulomb. A gente vai utilizar todo aquele procedimento que a gente fez, tá? Para utilizar o princípio da superposição para calcular os campos em distribuições para qualquer distribuição de carga, tá bom? E isso a gente vai fazer, então, nas próximas aulas, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai, então, refazer um pouco o que a gente fez para o campo elétrico, mas agora para o potencial, tá certo? Para o potencial eletrostático. De novo, a vantagem do potencial eletrostático é que ele é do potencial elétrico, na verdade, é que ele é um escalar. Tá? E a gente vai ver que ele está associado também à questão de energia. Tá bom? Então, essa aula aqui eu vou encerrando por aqui. Tá? Então, bom, até a próxima, pessoal.